Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu me chamo Eliane. Eu me chamo Letícia. E hoje a gente veio falar das lindas samambaias. Vamos dar dicas de como cultivar e como deixar elas desse tamanho, lindas. E o que vocês devem fazer? Se inscrever no canal e deixar seu joinha. Isso, deixe seu joinha. A gente vai estar falando hoje dicas de como cultivar, como cuidar, o local ideal onde deixar, por que é tão difícil cultivar essa planta que é tão antiga, mas ao mesmo tempo a gente sofre tanto e tem tanta dificuldade de cuidar delas. Continua com a gente no vídeo que a gente vai mostrar como plantar. Eu vou replantar aquela ali do cantinho que eu peguei da minha mãe que está um pouquinho mais debilitada e a gente vai contar porque essa aqui está com tantos brotinhos e por que ela está tão bonita. Continua com a gente no vídeo que a gente já te mostra. Ó, então a gente está preparando o nosso substrato e agora a Letícia vai falar o que tem dentro, tanto o que a gente misturou junto com a terra. Tem carvão, casca de ovo seca e café. E o que mais? Terrinha com minhoca. Tem humus de minhoca e tem torta de mamona. E também tem folhas secas. Folhas secas, tem carvão. Ó, a gente tá vendo ali as minhoquinhas. Então, o que a gente precisa para a maior parte das plantas? A gente precisa de uma terra fofinha, como é o caso dessa daqui. Ela tá uma terra soltinha e imitando o máximo possível do que a gente encontra na natureza. Então, na natureza a gente sabe que não vai ter só aquela terra pretinha, bonitinha. Vai ter carvão, vai ter folha, vai ter, às vezes das queimadas, vai ter cinza. Então a gente tenta recriar o máximo possível parecido com o que as plantas encontram na natureza. Essa terra normalmente a gente usa para tudo que eu planto aqui em casa. Se eu vou plantar suculentas, a única coisa que eu faço de diferença é acrescentar areia. Então eu pego essa mesma terra que eu tenho aqui e acrescento areia de construção junto para que ela fique um pouco mais soltinha. Mas como é o caso da samambaia que a gente vai plantar hoje e a terra tem que ser um pouco mais úmida e um pouco mais fofa, a gente vai usar essa daqui. Ah, eu não encontro substrato, eu não encontro uma terra boa na minha casa, onde eu moro. É só fazer como a gente faz. Faz essa terrinha aqui misturadinha, depois vai adubando certinho e vocês vão ver que vai dar muita diferença. A gente vai replantar elas. Eu vou lá dentro, vou mostrar depois para vocês o que eu e a Letícia a gente faz de cuidados diferentes com as nossas samambaias todos os dias. Mas uma coisa muito importante está aqui, o substrato que vocês vão usar, terra fofinha, uma terra arenosa, que as raízes possam crescer e se espalhar com muita facilidade. A samambaia ela espalha raízes muito rápido. Então esse é o principal. Bom, como a gente fala, vamos do começo então, né? Para plantar eu sempre coloco pedrinha brita no fundo para que tenha drenagem o vaso. A drenagem, independente se é samambaia ou qualquer outra planta, todas elas precisam. A maior parte delas, se ficar com a raiz encharcada, vocês vão ter um problema e a planta vai acabar morrendo. Coloco também uma mantinha de TNT no fundo para que a terra que a gente coloque, o substrato que a gente coloque não vá todo embora, né? Então a gente só vem preenchendo o vaso. Eu vou plantar nesse vasinho pequenininho uma mudinha de samambaia que eu trouxe da casa da minha mãe. É uma samambaia pequenininha que ela ganhou. Tava lá meio triste, meio aborrecida no vento, eu trouxe uma mudinha para mim. Eu até nem tenho certeza que a samambaia que é. Ela parece a mini samambaia, mas também parece um pouco a samambaia havaiana, mas como todas elas têm que ter o mesmo cuidado, todas elas são plantas de umidade, todas elas são plantas que todas as espécies de samambaia requerem o mesmo cuidado. Então, ela é mais delicadinha. Então, a gente só vai fazer um buraquinho aqui no meio, tem raízes pequenininhas, ela não estava muito contente no vaso em que ela estava. Então, a gente vai colocar a raizinha para dentro, vem só fechando o buraquinho, como a gente está acostumado a fazer com as outras plantas. Eu dou uma firmadinha porque a raiz dela é muito pequenininha, então ela pode acabar tombando, apesar de que ela não tem muito peso, né? Todas as samambaias, então, precisam do quê? Esse solo fofinho que a gente tem aqui e que recria o máximo possível parecido com o que ela tem na natureza. Então, na natureza vai ter casquinha de ovo que caiu do ninho de passarinho, vai ter cinza, vai ter casquinha de árvore, é uma planta que nasce como as orquídeas colada no tronco das árvores, né? Uma planta epífita. Então, a gente tenta recriar o máximo possível.
o ambiente que ela tá acostumada na natureza. Então, se ela gosta de bastante umidade, a gente vai estar fazendo uma rega mais regular. Se ela gosta de ficar mais protegida da luz e do vento, a gente coloca, se for manter dentro de casa, coloca longe do vento, em uma varanda, em um local de repente que não pegue muito vento e sempre protegida do sol, principalmente. Ó, então tá aqui o resultado dela. Ela tem folhas bem pequenininhas, bem delicadinhas, muito diferente do que eu tava acostumada, porque eu só tenho aquela samambaia bem grandona ali, que eu mostrei pra vocês no comecinho do vídeo. Então essa já era uma que eu queria também, eu nem sabia que a minha mãe tinha, tava lá escondidinha, mas a minha mãe ganhou de uma amiga dela tem um tempo, mas a minha mãe não tava com muito tempo de estar cuidando, tá trabalhando fora, então ela tava lá meio abandonada num cantinho. Agora não, agora eu vou ter tempo, eu vou deixar ela cheinha nesse vaso. Os cachorros da minha vizinhança aqui estão bem doidos, desculpa o barulho, pessoal. Mas o que a gente vai fazer então? Colocar ela próxima a uma janela, que ela gosta de bastante luz, regas regulares, como eu fiz com essas grandonas aqui. Essas aqui eu tenho elas próximos à janela, então essa que tá pendurada, na verdade, sempre fica aqui. Essa que tá um pouquinho mais pra baixo ali, que eu coloquei no chão, não, eu trouxe só pra fazer o vídeo. Ela fica em outro local da minha casa, fica perto de uma porta. E essa é a que eu replantei porque o vaso dela tava quebrado. Ela sofreu bastante, ela tava junto com a outra lá na casa da minha mãe, no vento, exposta ao sol, então quando eu trouxe ela pra cá, ela já deu alguns brotinhos novos, mas o vaso acabou rachando, então eu troquei ela de vaso hoje junto com a outra, mas ela já tá se recuperando e vai ficar igual essa gigantona aqui. O que é importante saber das samambaias? Essas raizinhas aqui aéreas é normal, ela solta essas raizinhas para fora, não precisa querer cobrir, não precisa botar para dentro do vaso, não significa também que a planta não cabe mais ali ou que ela tá muito velha, pelo contrário. Ó, essa tá com folhas bem delicadinhas, bem macias ainda, ela cresce muito rápido. Eu adubo ela com muita frequência, então uma vez por mês eu coloco adubo nela. Eu tô colocando casca de ovo. O substrato foi o mesmo que eu mostrei ali para vocês. Então, regamos também, eu e a Letícia, a gente pulveriza todo o final de tarde nas folhas, principalmente nos brotinhos, nesses brotinhos novos e nas folhas novas, para que ela fique mais hidratada. Quanto mais macia a folhinha da samambaia tá, significa que ela tá hidratada. Eu, sinceramente, não ligo tanto quando ela tá também com essas pontinhas amarelas ou quando ela tá perdendo um pouquinho de folhas. A gente sabe que não é uma planta artificial, vai ter sempre uma, uma partezinha quebrada, ela vai ter sempre uma imperfeição, digamos assim, mas eu não dou bola para isso, eu deixo, porque eu entendo que a planta precisa disso, ela precisa dessas folhinhas ali que vão secando e ela que decide se ela quer permanecer com essas folhinhas aí ou não. Então é isso, pessoal. Em frente a uma janela, com boa iluminação. Se você gostou desse vídeo, curte, dá seu joinha para nós, é muito importante. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijos, obrigada, tchau, tchau.